Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Hoje com um convidado online, meu querido amigo Carlos Marden. Carlos Marden, que é professor da Unicristo, professor do mestrado, trabalha questões muito contemporâneas do direito e hoje vai tratar de um tema que é muito inusitado, Alexandre Barbosa, o direito e a neurociência. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Começar aí agradecendo ao convite, meu amigo Alfredo Copete, nosso colega aí também que está participando aqui do podcast. É um prazer estar aqui. A gente está sempre mantendo um diálogo acadêmico aí há muitos anos, né, Alfredo? Exato. Pela primeira vez aí no podcast, então espero que a gente consiga conversar um pouco e que eu possa trazer algumas contribuições interessantes a respeito dessa questão envolvendo o direito e a neurociência. É bacana, Carlos. Realmente a gente fala muito, faz parte de algumas redes de pesquisa conjuntas, fala bastante sobre o tema. Agora, eu tive uma reunião em Fortaleza e convidei o Carlos para participar do nosso podcast que fala, né, das questões inovadoras dentro da estrutura, não só do direito, mas da sociedade como tal, né, Alexandre? Então, o Carlos é um expert no tema, os textos dele e o que ele vem produzindo hoje em dia sobre direito e neurociência, o impacto da neurociência no direito, são de extrema relevância, né, e nada melhor do que contar um pouco para nós, claro, como essa relação se estabelece, quais são as nuances dessa perspectiva, né, mais do que inovadora, algo de vanguarda no direito. O que seria isso, Carlos? Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa para dizer é que a neurociência ou a psicologia comportamental, talvez psicologia comportamental seja até o termo mais técnico, mas em nível internacional, passou-se a falar em neurodireito, né? Na verdade, neurolaw, e aí o que a gente está usando é mais neurociência. Eu vou usar essa palavra porque foi a palavra que pegou, digamos assim. Basicamente, o que a economia comportamental ou a neurociência tem feito há algumas décadas, principalmente aí talvez há 60 anos, seja começar a mostrar os limites da racionalidade do ser humano, né? Nós somos muito orgulhosos e muito convictos da nossa racionalidade, mas a neurociência nas últimas décadas mostrou que essa racionalidade ela não é tão plena ou tão significativa quanto a gente imaginava que era. Isso aí é um diálogo que já vem sendo feito com outras ciências há muito tempo. Se você por exemplo, pegar a economia, que eu sei que é um termo, uma área que te interessa, Alfredo, você vai ver que a economia comportamental ela é um termo que foi inventado nos anos 70. Ou seja, nos anos 70 eles começaram a dizer, olha, nós estamos aqui criando teorias econômicas para seres plenamente racionais e o pessoal da neurociência, da psicologia comportamental está dizendo que a racionalidade humana é limitada. Vamos juntar essas coisas. Esse movimento que a economia fez nos anos 70, inclusive gerando vários prêmios Nobel de economia no meio desse caminho, o direito só começou a fazer agora no século XXI. Eu lembro quando comecei a estudar neurociência e tentar trazer para o direito, mais ou menos ali em 2011, 2012, quando eu estava no doutorado, que era uma coisa que revolucionária, assim, ninguém sabia o que era, o pessoal achava estranho você querer dialogar com o direito. Hoje em dia a expressão neurodireito ela já está bem consolidada tanto no Brasil quanto no exterior e está bem mais fácil de falar sobre isso. Mas basicamente qual é a questão? A questão é tentar entender alguns avanços da neurociência nas últimas décadas, ver como esses avanços questionaram a racionalidade do ser humano e ver o impacto que isso pode ter dentro do direito. Basicamente é disso que a gente está falando, assim, uma linguagem bem simples. Ótimo, Carlos. Prazer, Alexandre, aqui, colega do Alfredo na coordenação do nosso mestrado e no podcast. Um prazer receber você aqui, meu caro. Ainda que conhecendo você unicamente pela via virtual no dia de hoje. Uma alegria receber você.
Fala para a gente um pouquinho, Carlos, por favor, como é que isso pode se dar para o nosso público entender bem? Como é que alguma aplicação prática que a gente possa pensar em termos de neurociência, neurodireito, alguma aplicação efetiva dentro da vida das pessoas, nos contratos, nas relações interpessoais que envolvem o direito como um todo? Dá um exemplo para a gente aí, meu caro. Bom, vamos lá. Eu vou já começar direto com o próprio direito, né? Porque para a gente não falar de neurociência em geral aqui. Embora não seja dito de uma maneira expressa, nós fazemos uma faculdade de direito, todo mundo pratica direito no dia a dia, mas ninguém para você para dizer o seguinte: o direito, ele é montado, a dinâmica jurídica, ela é organizada em torno de uma premissa de racionalidade. Nós montamos e pensamos todo o ordenamento jurídico, todo o sistema jurídico, como se as pessoas fossem racionais. Vou mostrar de uma maneira muito simples como o direito funciona na sociedade para todo mundo que está ouvindo a gente conseguir entender. O que é basicamente o direito, o que é que o direito faz? A gente tem aqueles legisladores, eles olham para a sociedade, olham para o mundo, e eles começam a valorar condutas. Eles apontam para as pessoas e vão dizendo: olha, essa tua conduta ela é permitida, ela é proibida ou ela é obrigatória. E eles vão fazendo leis, classificando as condutas humanas quando eles entendem que aquilo é necessário. Beleza. Nós temos um segundo momento, no qual nós, pessoas normais que não somos legisladores, estamos vivendo no meio desse ordenamento jurídico, decidindo se nós vamos ou não vamos cumprir a lei. Você pode descumprir qualquer lei que você quiser. Desde cortar um sinal vermelho até matar alguém, qualquer lei pode ser descumprida e existem pessoas que efetivamente descumprem. Nós, racionalmente, é que decidimos que não vamos fazer aquilo, até porque se fizermos, sofreremos uma sanção prevista em lei. E existe um terceiro momento, que é aquele momento no qual algumas pessoas que descumpriram a lei vão passar a parar no Poder Judiciário. E aí, eventualmente, aquelas questões de descumprimento da lei vão ser equacionadas por meio de um poder voltado para isso. Então perceba que, apesar de não se dizer, essa lógica ela só faz sentido se nós formos racionais. Eu preciso que o legislador tenha racionalidade para que ele olhe para o mundo e consiga valorar adequadamente as condutas. Eu preciso que nós sejamos racionais para decidir se nós vamos ou não cumprir a lei. E eu preciso que existam juízes racionais para aplicar a lei depois, se isso for necessário. Tá ótimo. No papel isso funciona muito bem. Mas o que a neurociência vai dizer? Olha, nós não somos racionais. Ou, pelo menos, não somos tão racionais quanto a gente imaginaria, ou quanto se fala que somos. Então isso impacta a dinâmica jurídica do começo até o fim. Como o Alexandre pediu um exemplo, eu vou começar com um exemplo que eu gosto muito dele, que é uma distorção de percepção cognitiva que nós temos, que ela é chamada de heurística da disponibilidade. O que é basicamente a heurística da disponibilidade? Eu acho que todo mundo aqui já andou de avião. Normalmente você não tem medo de andar de avião. Andar de avião é o meio de transporte mais seguro que existe, mas às vezes acontece um acidente de avião e você vê na televisão. E aí você começa a pensar o seguinte: rapaz, talvez eu não devesse andar de avião não, esse negócio é perigoso mesmo. De repente, quando você é exposto a alguma coisa, com muita frequência, você começa a considerar que aquilo é relevante, que aquilo é muito significativo. Vou dar 2 exemplos aqui do cotidiano, para qualquer pessoa que está ouvindo a gente entender, depois eu vou trazer para o direito. Lá nos Estados Unidos, acho que todo mundo sabe, né, que a Califórnia é um estado muito sujeito a ter terremotos. Eles têm uma falha lá que se chama Falha de San Andrés, né? E uma vez teve um terremoto lá na Califórnia, e um pouco depois desse terremoto, eles foram entrevistar as pessoas, Alexandre, e perguntar o seguinte para elas: qual você acha que é a sua chance de morrer nos próximos 6 meses, de 0 a 10? Aí a pessoa fala, sei lá, 1, né? Não pode acontecer, mas é muito improvável e tal. Qual você acha que é a sua chance de morrer de terremoto, por causa de um terremoto? Aí o cara falava 6.
Ora, essa é uma resposta irracional, por definição. Seja como for que você for morrer, tem que ser mais provável morrer do que morrer de terremoto, né? Porque morrer de terremoto é apenas uma forma de morrer. Mas o que é que acontece? Na hora que você fica vendo terremoto, o ser humano ele passa a avaliar aquilo ali de uma maneira não racional. Vou dar um segundo exemplo. Nos Estados Unidos também, em alguns estados onde a arma é mais proibida, mais liberada, né, eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que tinham filhos em idade ali infantil, 9, 10 anos, para saber se elas consideravam mais perigoso ter uma arma ou ter uma piscina em casa. E a esmagadora maioria das pessoas respondeu, claro que o cara tem uma arma, mas estatisticamente não é. Por quê? Quando você pega o número das pessoas que têm uma arma, a arma ela é guardada, normalmente ela é guardada desarmada, ela está inacessível para a criança, mesmo que a criança pegue, ela não pode usar. É uma coisa bem difícil acontecer um acidente com a arma. Com a piscina, não. Acidente com piscina acontece todo dia. Mas quando acontece um acidente com piscina, ele não vai para a televisão. E se acontecer um acidente com a arma, todo mundo fica sabendo. Então, pela heurística da disponibilidade, você tem a distorção do que é relevante, do que não é relevante, do que é mais provável, do que é menos provável. Mas do que isso tem a ver com direito? Tudo. Vamos começar pela dinâmica jurídica lá na legislação, que é aquele momento no qual o legislador olha para o mundo e vai dizer quais são as condutas que eu devo regular e como elas devem ser reguladas. Nós temos inúmeros exemplos de condutas de leis que foram criadas com base em viés da disponibilidade, em heurística da disponibilidade. Vou dar apenas 2 exemplos aqui. Você já deve ter ouvido falar de uma lei chamada Lei Carolina Dickmann, né? O que é a Lei Carolina Dickmann? Houve um evento de hackearem o computador dessa atriz, que era muito famosa, roubaram dados pessoais dela, circularam na internet, e isso chamou a atenção do legislador, e de repente, do dia para a noite, bem rapidinho, aprovaram uma lei proibindo, criminalizando, tornando aquilo ali ilícito. Já era uma conduta que existia. Mas quando aquilo ali apareceu, de repente todo mundo está falando daquilo. Vou dar um segundo exemplo. Eu já sou aqui, para quem está ouvindo aí no rádio, né, não está vendo meu rosto aí, eu já tenho 40 e tantos anos de idade, e há 40 anos eu ando, por exemplo, em estádio de futebol. Eu não me lembro assim de ter ido no estádio de futebol e não ter cambista vendendo ingresso. Sempre tem cambista vendendo ingresso. Só que ano passado aconteceu um evento lá no show de uma cantora muito famosa chamada Taylor Swift, que os cambistas compraram todos os ingressos do show de São Paulo. Quem era realmente fã não pôde comprar e teve que comprar dos cambistas por um preço muito maior. Aí lá vai, projeto de lei Taylor Swift, para regularizar a questão dos cambistas, tal. Isso é essencialmente a heurística da disponibilidade. Você pega uma situação que já existia, que ela não é legal, claro, não é o ideal, mas nunca ninguém teve nem aí se preocupou com isso. De repente, quando aquela questão aparece, porque apareceu na mídia, porque teve muita relevância, o legislador começa a dar atenção para aquilo. Então aquele legislador ele não está agindo racionalmente. Ele está sendo vítima de um viés cognitivo e regulando uma coisa com base num alarido social que aconteceu naquele momento. Isso é só um exemplo para a gente começar a contextualizar aqui como existem impactos concretos no nosso dia a dia dos viés cognitivos. Não, é verdade, Carlos, inclusive tu estava falando desses exemplos e tem vários outros, né? Nós temos até a lei dos crimes hediondos veio de uma situação trágica, né? De um problema claro. Que ocorreu numa novela, né? Atores de uma novela, enfim. Mas não é só isso, sabe? Que a gente conversa bastante e vê que se vamos para o plano do poder judiciário também, essa questão neurocientífica é muito atual, né? Não me lembro qual é a universidade que houve uma pesquisa segundo a qual os juízes mais próximos ao meio-dia, eles tendencialmente condenavam ou não permitiam, não concediam liberdade aos pedidos que estavam sendo analisados. Logo após o meio-dia ou no início da manhã, esse percentual caía. Então isso era uma situação que não era determinada pela conduta ou pelas estruturas
racionais, como tu disse, do direito, mas muito mais por situações pessoais, por situações fisiológicas que levavam a uma nova percepção da racionalidade. Porque também não é a verdade que são racionais e irracionais. É uma racionalidade segundo a qual se age conforme a intuição e uma racionalidade muito mais calculada, muito mais analisada, né, sob o ponto de vista de uma estrutura do cérebro que se consolidou, como tu mesmo disse, né, depois de algumas pesquisas que foram feitas pela neurociência e por psicólogos, etc., a partir da ressonância magnética, entendendo como o cérebro funciona, né? É mais ou menos isso? O que tu acha, Alexandre? Eu acho que é por aí. E tanto que esse exemplo aí que você falou dos juízes, tem muito advogado que mesmo com disponibilidade de despachar um assunto com o juiz no final da manhã, eles preferem deixar para depois do almoço, porque depois do almoço é cientificamente, aspas, comprovado de que o resultado será, em tese, mais favorável. E todo esse pensamento que você desenvolveu para a gente muito bem, passa também pela questão dos momentos históricos, é verdade isso? Ou seja, num determinado momento histórico está, aspas, na moda uma determinada forma de ver o ambiente ou de ver algum tipo de realidade. E isso tudo, de alguma maneira, fere a racionalidade, porque a pessoa passa a ser induzida por um pensamento divulgado, propagado em mídia ou agora com a tecnologia em redes sociais. Podemos dizer também que a internet, as redes sociais modificaram muito esse panorama da racionalidade? Com certeza, Alexandre. Voltando um pouquinho aqui no que o Alfredo falou, foi interessante porque ele levou isso para o tal do terceiro momento, né, que eu falei da dinâmica jurídica, quando o Poder Judiciário tem que apreciar. Então é perfeitamente isso, viu, Alfredo? Os juízes, eles, por mais preparados que sejam tecnicamente, eles são seres humanos. E na medida que eles são seres humanos, eles vão estar sujeitos a vieses cognitivos. Então passa a ser importante a gente entender esses vieses cognitivos para que a gente possa, inclusive, criar formas de prevenir, né, o seu efeito. Eu vou dar outro exemplo aqui, que é um exemplo muito interessante e real. Existe um viés cognitivo chamado efeito halo, com H. O que é o efeito halo, como alguns chamam, mas acho que halo é a melhor palavra. O efeito halo, ele quer dizer que, como nós não compreendemos bem pessoas desconhecidas e elas são complexas, nós escolhemos uma característica que é mais forte nela, mais perceptível de cara, e daí deduzimos as outras características. Por exemplo, a beleza, ela gera uma coisa que se chama viés de atratividade. Tem dezenas de pesquisas mostrando que quando as pessoas são mais bonitas, elas são consideradas mais confiáveis, melhores pais e mães, melhores amigos, pessoas mais honestas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nós intuímos aquilo ali cerebralmente. Isso se chama efeito halo. E isso se aplica para todo mundo, inclusive para os juízes, inclusive para o Poder Judiciário. Olha uma coisa super interessante que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, e lá vocês sabem que tem muito tribunal do júri, né? O júri lá tem uma competência muito mais ampla do que aqui no Brasil, inclusive para questões cíveis. E olha o que eles descobriram lá. Que quando o réu comparecia ao júri usando óculos, ele era absolvido muito mais vezes e quando ele era condenado a penas menores. Só porque ele estava usando óculos. A única variável era essa. Isso é efeito halo puro. Entende-se que simplesmente as pessoas olham para alguém de óculos e olham, esse cara é um cara comportado, é um cara que não pode estar fazendo mal, esse cara não vai cometer tal crime, esse sujeito não vai cometer tal ilícito, não é possível. E as pessoas nem estão racionalizando aquilo, é uma coisa intuitiva, mas elas fazem isso. Isso foi uma coisa tão grave, foi tão significativo o resultado dessa pesquisa, que atualmente vários estados americanos proíbem o réu de comparecer ao júri de óculos, salvo se ele tiver uma prescrição médica. E essa prescrição médica não é só dizendo que ele usa óculos, não. A prescrição médica tem que ser assim. Sem óculos, ele é incapaz de compreender o que está acontecendo. Eu, por exemplo, uso óculos de leitura. Então, nos Estados Unidos, eu não posso ir de óculos para o júri, porque eu vou compreender o que está acontecendo sem óculos.
Exatamente porque neurociência aplicada ao direito. Se nós permitirmos que o cara venha de óculos, esse simples fato vai afetar as chances dele de ser condenado, e se ele for condenado vai afetar a pena. Olha que negócio doido. Mas provado, e que precisou saber neurociência para se adotar medidas contra isso. Carlos, Alexandre, pode falar, Alexandre. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre a perspectiva do próprio conceito de racionalidade. Esses vieses todos de que nós estamos falando. As paixões, os apegos, os amores que nós temos, porque como você bem lembrou antes, o juiz, ele é um ser humano. E a pessoa quando contrata ou quando é funcionário e tem que cumprir algum tipo de atividade, da mesma maneira. A pergunta é, como nós conseguimos entender a racionalidade a partir de uma lógica de coerência por conta especialmente dessas individualidades. Então, muitas vezes, o que eu penso racional não é racional pelo meio. Como é que nós vemos isso para pensarmos em termos de neurodireito ou de neurociência? Essa é uma pergunta muito relevante, assim, muito pertinente, sabe? Existe um médico português, neurocientista, chamado Antônio Damasio, que ele tem vários livros escritos. Talvez o mais famoso dele seja um livro chamado O Erro de Descartes. E nesse livro, e na verdade em toda a sua obra, o Antônio Damasio, ele basicamente prova o seguinte, ou alega e constrói o seguinte argumento, que não existe a decisão puramente racional sem a emoção. Decidir e sentir são atos conectados. Né? Nós não decidimos logicamente, nós decidimos consultando como nós estamos nos sentindo em relação àquilo ali. Inclusive existem vários estudos mostrando, Alexandre, que às vezes, quando as pessoas têm algum tipo de lesão no cérebro que diminui a capacidade delas de sentir alguma coisa, né, elas ficam com capacidade racional totalmente preservada, mas elas ficam apáticas em relação aos sentimentos. Quando isso acontece, elas não conseguem decidir. Elas vão no consultório do médico, o cara fala assim, você quer sentar? A pessoa, não sei, ela demora 20 minutos para decidir se vai sentar ou não. Você quer café? Aí o cara 10 minutos para dizer que se quer ou não quer café. Porque como é que você decide se você quer café? Você não faz uma tabela de prós e contras racionalmente, você ouve dentro. Você escuta no core, né, como se fala. Eu estou com vontade de tomar café? É assim que você decide. E isso, você toma todas as decisões da vida. E o juiz também vai fazer isso. E aí leva a gente para o seguinte, no direito, nós somos muito apegados a algo chamado teoria normativa, né? Que é as teorias normativas do direito. Kelsen, Dworkin, Alexis, como vai, Marcelo Neves, né? Como vai se dizer que o juiz deve decidir? Na vida real, né? Se você passar para o que acontece mesmo, nem o juiz sabe como ele decide. Toda essa polêmica de um século sobre como criar formas de o juiz decidir, na vida real ela é inaplicável, porque o juiz decide consultando sentimentos, ele decide com alguns vieses. Por isso é que, por exemplo, aqui na minha disciplina do mestrado, eu discuto muito o seguinte, que nós precisamos deslocar essa discussão para a fundamentação da decisão. Como o juiz decidiu? Cara, ninguém sabe, às vezes nem ele mesmo sabe. Agora, eu posso constranger a forma como a fundamentação é feita. Um exemplo, né? Tem lá no CPC, no parágrafo 1º do 489, uma série de constrangimentos à forma de construir a decisão. Aquela é a discussão válida, porque aí eu obrigo ele, eu constranjo ele a fundamentar de uma maneira que pode ser controlada ou uma maneira que pode ser debatida racionalmente. Perfeitamente. Mas, como o juiz chega à decisão, é tão insondável quanto a gente decide qual caminho vai pegar para o trabalho ou o que vai pedir no dia que a gente vai almoçar. O juiz continua sendo ser humano na hora de julgar o processo. Muito bem. Exatamente. E tem outras tantas discussões sobre isso, né, Marden, que ultrapassam, inclusive, até a nossa proposta aqui. Por exemplo, a questão dos nudges e das políticas públicas, das construções de políticas públicas com base na neurociência, né? E desde já, né, Alexandre, a gente convida o Carlos para participar de um debate mais longo no mestrado, numa aula magna ou algo do gênero.
Lembrando que o Carlos já fez umas bancas comigo, já fez uma banca comigo aqui do mestrado, né, sobre o tema, e sempre é muito gratificante tê-lo conosco e trazer essa percepção aí, que é uma percepção inovadora, muito disruptiva, né, e que dá digamos assim, um cafezinho sobre o tema aqui no nosso podcast. Obrigado, Carlos, por ter participado conosco aqui. Desculpe pelo tempo que fica exíguo dentro da estrutura da rádio, mas quem quiser ver o Marden, né, pode ver de novo aí no YouTube. E no Spotify. Exatamente. Muito obrigado, Marden. Obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com você, meu caro. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído. Estou às ordens aí para futuros momentos que a gente possa conversar mais sobre o tema. Obrigado. E na semana que vem temos mais, Alfredo? Mais um DisruptCast na CBN às 4h30, na terça. Terça-feira. É isso aí, minha gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.